Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Como sempre falamos, você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva. Pentecostal da Bíblia Oficial. E depois de se inscrever, aperte lá o sininho para você ser comunicado com antecedência dos nossos trabalhos aqui local. Eu quero ler um salmo junto com você nesse momento, o salmo de número 34, versículo 1, que diz assim: bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Não sei quais são as razões pelas quais você está aí sentado, assistindo esse culto, cultuando conosco, ou você que está aqui hoje, nesse culto, nesse templo. Quais são as razões pelas quais você se levantou para glorificar ao nome do nosso Deus? Eu tenho certeza que por mais lutas que você possa ter vivido ou estar vivendo, você pode bendizer o Senhor. Você pode louvar o Senhor pelos grandes feitos, pelas maravilhas que Ele tem feito na sua vida, na sua casa, sobre a sua família. Então eu quero convidar você a nós fazermos uma oração de gratidão a Deus nessa quinta-feira à noite, nessa quinta-feira que nós separamos, reservamos para o Senhor. Eu tenho certeza que daqui a pouquinho a palavra vai vir e vai tocar no seu coração, vai falar com você. Oremos. Pai, te louvamos mais uma vez. E nesta noite de quinta-feira nós externamos a Ti a nossa gratidão. O nosso coração está aberto a Ti. O nosso coração está desejoso para ouvir o Senhor falar conosco e nos direcionar. Eu tenho certeza que o Senhor fala do jeito e da maneira que o Senhor quer. Fala, Senhor, a ponto de nós percebermos o Senhor falando. Que o Senhor fale conosco e nos mínimos detalhes nós te percebamos falando conosco. Senhor, nesse momento, que o Senhor possa curar, libertar, restaurar. Que o Senhor possa trazer reconciliação. Que o Senhor possa trazer salvação. Que o Senhor possa trazer cura. Que o Senhor possa trazer grandes mudanças sobre vidas e famílias que agora está conosco, cultuando ao Senhor. Te louvamos por Tua bondade. Te louvamos pelos Teus feitos, somos gratos a Ti, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, vamos juntos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Shalom. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta.
coisas, na verdade. Mas nós temos uma certeza, uma única certeza, que Deus, o nosso Pai, o nosso pastor, está com a gente o tempo todo. Está conosco o tempo todo, nos ajudando, nos fortalecendo. Em nome de Jesus. Ele está com a gente o tempo todo. Nosso Pai, nosso de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Rendido estou aos pés da cruz e encontrei o que tenho, te entrego, ó Deus. As minhas mãos, purificar meu coração, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus.
sejam todos pra ti, ó No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é,
oh quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Oh quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Eu quero neste momento agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. Quero agradecer a oportunidade que você aí tem me dado de entrar na sua casa e transmitir essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E eu quero convidá-los para que abra a Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao 9. Nós vamos ler. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrassem ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue?
Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens os levavam pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Até aqui. Irmãos, o tema da mensagem que o Senhor colocou ao meu coração nesta noite é o bom encontro. A gente analisando esse texto que nós acabamos de ler, parece até que foi um mau encontro, né? Um homem que ficou cego através dessa luz, mas foi um encontro com propósito. E a palavra encontro no dicionário nos diz que encontro é o ato ou efeito de encontrar, de estar diante de alguém, ficar face a face com uma pessoa, passar a conhecer, descobrir, achar. Até parece que Paulo, quando ele encontrou, né? Saulo, na verdade, encontrou essa luz, parece que foi algo de ruim, mas na verdade não foi. Foi uma luz que fez toda a diferença na vida dele, daquele encontro em diante. Em nossa vida, nós somos expostos a vários encontros. Alguns bons encontros, alguns encontros mais ou menos, e outros encontros até ruins. Mas eu quero aproveitar este momento, né, entre nós, esse nosso encontro aqui, que eu estou aqui no templo, né, na igreja, e você está aí do outro lado me ouvindo falar. Eu quero aproveitar esse encontro para a gente compartilhar algumas experiências de encontros que foram narrados na Bíblia, na Palavra de Deus, que é a nossa carta de amor que o Senhor escreveu para cada um de nós. E esses encontros que aconteceram entre pessoas com histórias conflituosas, né, não aconteceram por acaso. Eles aconteceram com uma pessoa muito especial. E essa pessoa tão especial é o nosso Senhor Jesus. Assim como um dia eu tive um encontro com Jesus, eu quero compartilhar alguns encontros que proporcionaram mudanças, mas não qualquer mudanças impactantes na vida dessas pessoas. E antes da gente entrar assim, diretamente no assunto de encontros, eu quero compartilhar com os irmãos uma historinha que eu ouvi durante uma ministração. Eu estava escutando um pastor pregar e ele trouxe uma ilustração e eu achei bem interessante e entendi que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. E a história diz assim: certo dia, um funcionário de uma determinada empresa chegou atrasado no seu local de trabalho e o seu chefe foi logo perguntando: você sabe que eu não gosto de atrasos. Sou rigoroso a respeito de horários. Então, eu quero uma explicação para esse seu atraso. Então, ele contou ao seu chefe: sabe o que acontece? Eu estava vindo para o trabalho e aqui próximo, né, em algumas ruas um pouquinho distante daqui, eu encontrei 2 cães ferozes e eles avançaram em mim. Eu tive que lutar contra esses animais e escapar deles, e por isso provocou o meu atraso. Então o seu chefe disse: ora, 2 coisas estão acontecendo aqui. Ou você está louco, ou você é mentiroso. E o funcionário então perguntou ao seu chefe: por que o senhor pensou isso de mim? Aí ele respondeu para o seu funcionário: olha, você não tem nenhum arranhão, nenhuma mordida, nenhuma mancha de sangue, você não foi ao hospital, sua roupa não está rasgada e você diz que teve um encontro desse com 2 cães ferozes? Você está mentindo, pois ninguém que tenha um encontro desses ficaria do mesmo jeito. E por que eu trouxe essa ilustração? O que é que essa ilustração tem a ver com a nossa vida cristã? Toda pessoa que tem um encontro com Deus, com Jesus, não fica do mesmo jeito. Ela muda, a sua vida muda. Acontece mudança na forma de ver as coisas, as situações são encaradas de uma forma diferente, né? Os valores são mudados,
os hábitos também mudam. Nós mudamos quando encontramos Jesus, mas não podemos esquecer que nós continuamos a mudar, porque nós buscamos mudanças constantes, porque nós temos um alvo: ficarmos cada vez mais parecidos com o nosso Criador. E no texto lido, lá em Atos 9, do 1 ao 9, foi narrado o encontro de Saulo com Jesus. O que aconteceu lá? Esse homem teve um bom encontro, que é o tema da minha mensagem nesta noite. Ele se encontrou com aquela luz, mas que ali estava representando Jesus na vida de Saulo. E qual mudança tão impactante aconteceu, né? Nem mesmo o nome de Saulo permaneceu o mesmo. Ele deixou de ser Saulo para ser Paulo. Ele deixou de ser o perseguidor de Cristo para ser perseguido. Parece até que esse não foi um bom encontro, né? Já citei aqui. Mas esse encontro foi um bom encontro. E um encontro com um grande propósito. Propósito além de salvação na vida de Saulo, que se tornou Paulo, salvo por Cristo. E depois Deus usaria a vida de Paulo para a glória do nome dele. O que o Senhor colocou no meu coração nesta palavra é a mudança que acontece na nossa vida quando nós encontramos Jesus. Uma coisa é certa: a vontade de Deus é que todos nós um dia tenhamos um encontro com Ele. E o primeiro passo que nós temos que ter, né, para poder superar alguns problemas e que eles sejam mudados através desse encontro com Jesus, eu quero compartilhar aqui com os irmãos, né? A gente tem o passo de crer que o Senhor Jesus pode fazer isso. E a gente tem o passo de aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. E aí as mudanças vêm. Por mais que às vezes a nossa mente seja limitada em olhar tudo como se não tivesse mais jeito, o Senhor Jesus está pronto a agir com propósito de mudança na minha e na sua causa. Não tenha dúvida disso. Alguns tópicos importantes, né, que a gente pode observar é que Jesus, ele vem ao nosso encontro com sustento, né? Ele dá sustento aonde não tem sustento. Jesus, ele vem ao nosso encontro com justiça onde há injustiça. Jesus, ele é cura e libertação onde há doença e opressão. E Jesus, ele é água viva que sacia sede. Seja qual for a minha ou a sua sede. Sede de amor, sede de paz, sede de alegria, sede de entendimento, sede de ser compreendido, sede de resolução nos seus conflitos familiares. O Senhor está pronto a saciar qualquer sede. Em Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17, é narrado um encontro. E eu também quero compartilhar com vocês. Esse encontro tem o título de O Filho da Viúva de Naim. E eu vou ler com os irmãos. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem levantou-se e começou a conversar. E Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta, se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essa notícia sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Eu quero dar ênfase aqui no versículo 13, que fala assim, né?
que Jesus, né, o Senhor, se compadeceu de íntima compaixão e disse: não chores. Como é difícil lermos esse texto. Como que Jesus, naquele momento, fala para uma mãe que perdeu o seu único filho e ele ainda diz para ela: não chores. Temos muitas referências bíblicas, né, que fala sobre cuidados às viúvas. Inclusive, esse cuidado é citado muito, né, a respeito do cuidado com as viúvas no livro de Atos, capítulo 6, que fala lá qual era o cuidado da igreja primitiva. E aí, como falar não chore para uma mãe que acabou de perder o seu filho? E não é fácil, né, a gente imaginar. Eu, graças a Deus, nunca passei por essa situação, mas já estive muito próxima de pessoas que foram expostas a essa situação de perder o filho. Ainda mais essa mulher que naquela época perdeu o seu único filho e naquela época era a forma de sustento dela dali em diante, porque ela era viúva. Então, seu filho seria a solução do seu cuidado dali para frente. E ela perdeu esse cuidado. Mas quando Jesus diz não chore, Ele está se movendo de compaixão. Jesus está preparando ela para receber uma grande bênção através desse encontro, né? Que foi num momento muito triste, mas foi o encontro que vai trazer mudança na vida daquela viúva. E para ressaltar a preocupação divina de Jesus com aquela mulher, olha só, ele interrompe o cortejo fúnebre que acontecia, trazendo para aquela mulher sustento e consolo. O seu único filho seria o sustento e o cuidado daquela viúva, e Jesus trouxe vida naquele encontro. Essa mulher teve a sua vida transformada por este encontro. O que a gente pode refletir a respeito dessa passagem de Lucas? Jesus, Ele se compadece de nós. Ele chora conosco, Ele nos consola nos momentos de tristeza. Ele supre nossas necessidades nos momentos de carência. Ele nos dá força para continuar vivendo quando às vezes até nos sentimos solitários. Jesus, Ele nos enche de paz. Ele derrama seu amor em nossas vidas. Ele nos abraça com seu Espírito Santo. Ele é fiel e Ele nos faz forte diante das dificuldades, diante das situações que a gente pensa que é impossível solucionar. E o Senhor, através desta passagem nesta noite, quer falar para mim e para você que aí está ouvindo. O filho da viúva de Naim estava morto e parecia, naquele encontro, que a vida daquela mulher tinha acabado. Mas o Senhor trouxe vida, e vida em abundância para aquele jovem. Quando Ele disse: jovem, levanta-se, Ele tirou o choro daquela mulher, porque ela estava chorando a perda do filho, e Ele trouxe consolo e sustento, porque aquele jovem iria cuidar da sua mãe. Outro encontro que a gente pode compartilhar aqui nesta noite, né? Narrado aqui na Bíblia, está em João capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11, que fala da mulher adúltera. Que encontro marcante. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, Ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e Ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas o que Jesus fez?
Que encontro. Glória a Deus que esta mulher teve a oportunidade de se encontrar com Jesus no momento de maior aflição. Ela estava prestes a ser morta. Visto que continuavam a interrogá-lo, Jesus se abaixa, se inclina e começa a escrever com o dedo na areia. E aí depois Jesus pergunta: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Cadê os seus acusadores que trouxeram você até mim? Ninguém a condenou? Ele perguntou. Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não condeno você. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Como que nós podemos ver este encontro, né? Quantos de nós às vezes somos apontados e acusados pelos pecados e pelas falhas que cometemos? Eu tenho muitos. Por isso que eu preciso de Jesus. Por isso que eu preciso que o Senhor me ajude diariamente. Para que Ele possa me ajudar, através da sua misericórdia, através do seu perdão, a permanecer de pé e estar sempre esperançosa em não pecar mais, em não continuar nos meus erros. Nesse episódio, Jesus estava falando claramente sobre a sua identidade de filho de Deus e sobre a sua missão. Essas afirmações incomodavam aqueles líderes religiosos que estavam ali, e eles estavam a todo momento assim sedentos com a oportunidade de pegar Jesus em uma falha para poder apontá-lo. Eles queriam que Jesus fosse desacreditado por aquelas pessoas que estavam ali. Nessa passagem, o que Jesus traz para aquela mulher nesse encontro? Jesus trouxe justiça. Ele justificou aquela mulher. O encontro dessa mulher com Jesus foi sem dúvida um momento de desespero. Mas aquela mulher sabia qual seria o seu fim pela escolha que haveria feito, pecando, adulterando. Mas quando ela encontrou Jesus naquele momento de aflição, de desespero, Jesus e a causa dela apresentada a ele, o seu desespero, foi transformado em possibilidade de uma nova história. Uma história com liberdade e vida. Quantos de nós, né, em momentos de desespero, até pensamos em fazer algumas coisas que com certeza nos afastaria ainda mais de Deus. Mas eu quero refletir com os irmãos aqui nesta noite, que no momento de desespero, não há outra solução a buscar um encontro com o Senhor. Pare tudo o que você está fazendo. Às vezes os pensamentos estão atrapalhados, a gente não consegue raciocinar por conta da situação que parece que vai engolindo a gente assim. Parece que o problema é muito maior do que a gente imagina. Porque o medo, o desespero nos faz nos sentirmos assim. Mas eu quero dizer para você, assim como eu também estou ouvindo o que eu estou falando, o desespero não é maior que Jesus. Não é maior que o bom encontro que Jesus pode ter comigo e com você diante das nossas dificuldades. Eu e você, aquela mulher, podemos ser e seremos abençoadas para abençoar outras vidas. Consoladas para consolar outras pessoas. E disciplinadas para aprender e ensinar outras mulheres. Não sabemos o que aconteceu com aquela pecadora depois que saiu da presença de Jesus. Com certeza não seria fácil ela reconstruir a vida dela, né, diante de tudo que tinha acontecido. Haveriam barreiras enormes para ela vencer. Mas uma coisa é clara. Eu tenho certeza, eu creio que aquela mulher saiu dali outra pessoa. Enfrentou a morte merecida pelo seu pecado. Mas ela foi poupada pelo perdão de Jesus. Que lindo isso!
Ela tinha a morte merecida por uma condenação de uma falha, de um erro, de um pecado cometido. Mas ela foi poupada, a vida dela foi poupada pelo perdão de Jesus. Glória a Deus por isso. Acredito que ela se tornou a partir dali mais humilde e muito mais forte, até para recomeçar a sua vida. Essa é a escolha que todos temos que fazer, né? Crer em Jesus e na validade do seu perdão, saber que o sangue dele vertido lá na cruz nos justifica diante de Deus e nos capacita a viver dentro do caminho que ele escolheu para mim e para você. Não podemos nos esquecer disso. Essa aqui, ó, a Bíblia é a palavra de Deus. É nesse livro que fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Escolha ter este encontro como esta mulher teve. E o Senhor vai trazer neste encontro justiça, justificação para os seus pecados. Em Marcos, nós temos um outro encontro. Marcos 5, do versículo 24 ao 34, diz assim: Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre daquele seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído o poder dele e ele virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Que encontro de fé! Que encontro de fé! Não há nada tão difícil, irmãos, tão difícil, que nos afete tanto quando nós estamos desprovidos de saúde. Eu trabalho na saúde. Eu sei o quanto as pessoas ficam quando elas estão desprovidas de saúde. É um misto de medo, de angústia, de ansiedades. As pessoas ficam mais assim aceleradas para resultados, querem saber logo as coisas, né? E aquela mulher passava por aquele sofrimento por 12 anos. Tudo que ela tinha dentro das suas possibilidades, né, terrenas, ela fez. Ela passou por médicos, ela cumpriu os tratamentos prescritos. Tudo que estava disponível para ela aqui na terra, ela fez. Mas nada tinha surtido efeito. O problema dela não era resolvido. Mas aí, essa mulher ouviu falar de Jesus. Ela sabia que o encontro dela com Jesus traria sua cura e ela teria a oportunidade de uma nova história. Não sabemos se essa mulher talvez se sentisse indigna, por isso ela não se aproximou de Jesus e falou diretamente com ele, né? Talvez por conta de como ela era avaliada naquela época, né? De imunda, que não podia ser tocada. Muitas coisas podem ter passado na cabeça daquela mulher. Mas uma coisa é clara: além das inseguranças que aconteceram, que puderam passar na vida daquela mulher, passou no coração dela fé, esperança de um encontro que traria mudança para a vida dela. E uma mudança que edificaria a vida de outras pessoas daquela época e como está edificando a minha e a sua vida agora. Eu não sei as causas que podem estar afligindo a sua vida.
Se você tem uma doença que pode estar tirando o seu sono, é tão difícil a pessoa sentir dor. Mas Jesus, Ele pode mudar a sua história. Creia. Creia que Jesus pode trazer cura para você neste momento. Essa mulher, ela creu que Ele poderia curá-la, mesmo sem um toque direto dele. Ela não recebeu um toque assim, seja curada. Mas ela creu. E mesmo sendo um toque indireto, ela creu e foi curada. Ela entendeu o poder divino de Jesus, pelo fato de que se só tocasse, dela só tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. Que tamanha fé! A cura de males físicos e mentais foi uma parte muito importante, Não que algumas não sejam importantes, mas nós vemos muitos relatos na Bíblia a respeito de curas que Jesus fez durante seu ministério aqui na terra. Ele tocava as pessoas com paixão e poder, e elas saíam da sua presença curadas e completamente restauradas. Sua presença produziu cura na vida daquela mulher durante aquele encontro. Glória a Deus por isso. Permita-se ter tamanha fé e crer que somente em ler esta palavra e guardá-la no seu coração, o Senhor trará cura para você e para mim. Outro encontro que nós temos aqui, que é narrado na Bíblia, está em João capítulo 4, do versículo 1 ao 19. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou de uma vez até a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos." E Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está aqui pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?" E Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." E a mulher disse: "Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e que eu nem precise voltar aqui para tirar água." Ele lhe disse: "Vá, chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu ela. Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive também não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade", disse a mulher. "Senhor, vejo que é profeta." Essa passagem também nos fala de um encontro muito marcante. Aquela mulher estava ali a tirar água e Jesus poderia fazer como na maioria das vezes o povo fazia, se desviava desse caminho para que não tivessem contato com os samaritanos. Mas o Senhor teve um encontro proposital com aquela mulher.
Ele sabia da sede que ela tinha. Ele sabia da necessidade que ela tinha de saciar a sede de relacionamentos. Uma das nossas necessidades do nosso organismo é a hidratação. Sede significa a sensação associada à necessidade de água no organismo e vontade de beber. Ela tinha vontade de acertar nos seus relacionamentos. Essa é a comparação que eu quero fazer aqui com a água. Mas com a água viva que Jesus tem. Mas através dos relacionamentos que ela escolhia sem uma orientação do Senhor, ela sempre fracassava. E isso afastava ela de ter um relacionamento com Deus. O texto sobre a mulher samaritana é narrado com bastante detalhes, porque essa mulher, cujo nome nem foi citado, foi a primeira pessoa que Jesus se deu a conhecer como o Messias prometido. Por isso que o evangelista João dá tanta ênfase nessa conversa dessa mulher samaritana com Jesus. Ao ir para a Judeia, da Judeia para a Galileia, Jesus não seguiu o caminho normal usado pelos judeus, porque eles preferiram dar uma volta para não passar em Samaria. Jesus passou ali propositalmente, como eu já havia dito. Os samaritanos eram considerados pelos judeus uma raça misturada, até indigna. Mas Jesus, Ele olha para nós que somos indignos. E Ele olhou para aquela mulher. E conhecendo, aleluias, conhecendo exatamente os detalhes das falhas, dos relacionamentos daquela mulher, Ele foi lá de encontro ao poço. Mais um bom encontro. Ele sabe o quanto que nós dependemos de bons relacionamentos para nos sentirmos bem, né? E como o Senhor conhece o nosso íntimo, Ele também conhecia o íntimo daquela mulher. A sede daquela mulher junto ao poço existia no coração dela, como também existe no nosso coração. E Deus sabe. A sede daquela mulher era ter um único e verdadeiro relacionamento. Jesus conhece tudo sobre mim e sobre você. Eu não sei qual que é a sua sede, mas Jesus sabe. Às vezes eu sei as minhas sedes, mas eu tenho dificuldade de falar, mas o Senhor Jesus sabe. E através de um encontro, o Senhor quer saciar a minha e a tua sede nesta noite. Ele quer saciar a nossa real necessidade. Ele quer ter um encontro conosco neste momento. Ele quer saciar a sede da nossa alma, mas não é com um copinho de água que a gente bebe e daqui a pouco a gente pede mais um pouquinho, não. Ele quer saciar a nossa sede com a água viva de amor de Deus, que nos faz ser livres e sermos o que Deus deseja que você e eu sejamos. Diante desses encontros aqui, que foram narrados aqui na Bíblia, e das mudanças acontecidas na vida de cada uma dessas pessoas, né, que eu citei aqui, foram encontros de Jesus com mulheres, né? Mas você homem, você criança, você jovem, pode também ter esse encontro. Eu citei aqui os exemplos de mulheres, porque foi os textos, né, foram os textos que falaram mais ao meu coração. Mas o Senhor quer ter um encontro com qualquer um de nós, independente da nossa faixa etária. Como eu falei no início, o Senhor, é da vontade dEle que todos nós um dia tenhamos um encontro com Ele. Porque o Senhor não quer nos ver sofrer. E o Senhor quer nos orientar, quer nos direcionar, quer nos levar a caminhos de bênção e de paz. Quer nos tirar de sofrimentos. E aí, diante de que a gente já leu, né, do que nós compartilhamos aqui juntos neste momento, eu quero só relembrar, né, o que Jesus fez na vida de cada uma dessas pessoas, quais foram os tópicos, né, que eu compartilhei com os irmãos ali no comecinho da mensagem. Jesus, Ele sustentou e consolou aquela viúva quando aconteceu o encontro no cortejo de seu filho. Né? Então o Senhor, nesta
mensagem, Ele quer trabalhar no meu e no seu coração uma verdade, que Ele quer ser consolo e sustento na nossa vida. Jesus, Ele justificou aquela mulher. Eu estou relembrando o que foi que aconteceu naquele encontro. Ele justificou aquela mulher adúltera quando ela se encontrou com Ele na porta do templo. Jesus, Ele curou e libertou aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, quando ela creu e teve aquele encontro com Jesus, que simplesmente ela tocou suas vestes. Jesus saciou a sede daquela mulher samaritana quando aconteceu aquele encontro que parecia ser algo tão simples na beira daquele poço. E eu quero finalizar essa palavra citando um texto aqui do livro de Romanos, capítulo 5, versículos 6 ao 11. Tem uma orientação que diz assim, né? Que a raiz de todo pecado é tentarmos viver independentes de Deus. Quantos de nós, né? Não crescemos e depois até queremos colocar isso em prática na vida daqueles que nos cercam, e principalmente dos nossos filhos, né? Independência, olha, está na hora de você fazer assim, você já está grandinho, né? Vamos ensinando para que o filho vá se tornando independente. No nosso caso de relacionamento com Jesus, quando nós temos um encontro com Jesus, o verdadeiro encontro, essa colocação muda. Não é ser independente de Deus, é ser totalmente dependente do Senhor. E aí essa orientação, né? A raiz de todo pecado é tentarmos viver independente de Deus. E essa orientação é bem explicada aqui no texto de Romanos capítulo 5, do versículo 6 a 11, que diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Eu, ímpia. Cristo morreu por mim, morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Jesus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Eu quero finalizar essa palavra dizendo que, assim como nós citamos aqui, diante desta palavra, que várias pessoas tiveram um bom encontro com Jesus, eu e você podemos a qualquer momento termos um bom encontro com Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero que você, diante dessa minha oração, você aí que está ouvindo essa palavra, que você não coloque a sua situação maior que esse Jesus, que entrou com todas essas providências na vida dessas pessoas a partir desse encontro. Tenha um encontro com Jesus agora, aí onde você está, né? Se você crer que Jesus pode trazer essa mudança que você está precisando na sua vida, faça aí comigo esta oração. Eu quero juntar a minha fé com a sua fé e juntas nós seremos vencedoras em Cristo Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra compartilhada através das escrituras que o Senhor nos deixou. Senhor, eu quero apresentar a vida dessa pessoa que está orando comigo agora. Eu não sei, Senhor Jesus, qual a sua necessidade, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei no que o Senhor Jesus é poderoso a fazer. Eu sei, Senhor, no teu poder divino, Senhor, de visitar esta vida agora, trazer-lhe um bom encontro, que o teu Espírito Santo Consolador, que o teu Espírito Santo que vem, Senhor Jesus, fazer mudança em nossas vidas, vá de encontro na vida desta pessoa que está me ouvindo neste momento. Deus, abrace ela, Senhor Jesus, com teu amor, com a tua justiça, sacia a sede que ela tem, Senhor. Cura, Senhor, a sua enfermidade, Senhor. Leva consolo, Senhor. Sustento esta vida, esta pessoa que está orando comigo agora, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha acrescentar fé na sua fé, para que ela possa ver os grandes feitos que o Senhor pode fazer em sua vida.
assim como o Senhor tem feito em minha vida e ainda há de fazer, porque assim eu creio. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E agora que nós acabamos aqui de meditar na palavra de Deus, eu quero fazer mais um momento de oração através de um versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E é o nosso momento de ofertar na casa do Senhor. Se você sentir no seu coração de fazer uma oferta, faça. Aí segue as informações no vídeo, E eu vou orar por você. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, onde nós lemos aqui a sua palavra, que aquilo que sentimos no nosso coração, nós ofertaremos com alegria. Ofertar na casa do Senhor é um mandamento, e aquele que faz com alegria, e com liberdade de coração, Senhor, esse será abençoado. Deus, eu quero te agradecer pela vida desses ofertantes, que o Senhor possa suprir as suas necessidades, que o Senhor possa abrir porta de emprego onde não há, e que o Senhor possa sustentá-los diante de cada atividade que eles desempenham, Senhor. E nós nos alegraremos em Ti, porque o Senhor é aquele que nos dá sustento, aquele que nos dá alegria. Fica conosco, Senhor, nos abençoe, assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.